No dia 13 de janeiro, você vai ter a maior oportunidade do ano aqui no Aprovação PGE. A gente vai lançar o acesso total vitalício. Com um único investimento, você tem acesso a todos os nossos cursos, aqueles que a gente já lançou e aqueles que a gente vai lançar para sempre, de forma que você possa estar estudando com tranquilidade para ser aprovado no teu concurso de procurador. Para você participar desse evento, ter acesso às condições exclusivas e a todas as informações, se cadastra no link abaixo, que a gente espera dia 13 de janeiro. Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é Tiago Leite, sou procurador do Estado de São Paulo, professor de Direito Ambiental e Urbanístico. E vamos à nossa retrospectiva de Direito Ambiental e Urbanístico de 2025. Então eu separei aqui especialmente para você as principais alterações legislativas de 2025 e também aquelas decisões judiciais mais importantes, tanto do Supremo quanto do STJ. Então, quero aproveitar e deixar aqui o meu Instagram, @prof.tiagoleite com TH, beleza? Então, vamos começar aqui com a inovação legislativa ambiental relevante de 2025. E eu gostaria de começar com a Lei 15.228. Olha só que lei importante. É a chamada Lei do Pantanal. Então, uma norma voltada para a proteção específica desse importante bioma, né, que é o Pantanal, e que é patrimônio nacional, conforme o artigo 225, parágrafo 4º da nossa Constituição. Então, essa lei, a Lei 15.228, vem dispor aí sobre o uso, né, a conservação, a proteção e a recuperação do bioma pantanal. Então, o objetivo principal é regular esse uso, essa conservação, essa proteção e essa recuperação das áreas existentes no bioma pantanal, que, como eu já falei, é considerado patrimônio nacional, sempre observando as demais normas ambientais, como o Código Florestal e a Lei Complementar 140, né, que vem repartir competências ambientais materiais. Mas o que é Pantanal? Né? Já que nós estamos tratando da lei do Pantanal, né, tecnicamente, o que é o Pantanal? A lei vem dizer que a delimitação do bioma Pantanal, né, para fins aqui da regulação, é aquela estabelecida no mapa de biomas do IBGE. E aí nós temos esse mapa aqui, eu vou deixar aqui fechado aqui para você ter uma ideia melhor. Então, olha só, aqui eu tenho o mapa do Brasil com os biomas. Perceba que o Pantanal é apenas essa parte aqui, olha, entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Então, a lei joga, né, para o mapa do IBGE, o que é a delimitação do Pantanal. Então, nós temos essa região aqui entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. E aí, para o uso, essa proteção, essa tutela do Pantanal via lei, nós temos a observância necessária de alguns princípios do direito ambiental. Então, ele vem citando aqui princípio do poluidor pagador, né, voltado para a internalização das externalidades negativas ambientais, protetor recebedor, né, que visa premiar aquele que protege o meio ambiente, participação social, pacto federativo, respeito às diversidades tanto locais quanto regionais, desenvolvimento sustentável, nós sabemos que é a harmonização de 3 elementos, o econômico, o social e o ambiental. Temos aí uso sustentável, prevenção e precaução, né? A diferença entre esses dois princípios, né, que visam evitar a ocorrência do dano ambiental, é que quando os riscos ambientais são certos, conhecidos, previstos, nós usamos prevenção. Né? Quando esses mesmos riscos são incertos, desconhecidos, precaução. Temos aí também a função social ou ambiental da propriedade, né? O correto seria a função socioambiental da propriedade, né? Que gera para o seu titular uma série de deveres, e esses deveres têm natureza de direito real ou próprio terreno.
celeridade processual, solução pacífica dos conflitos e segurança jurídica. Então, a lei vem trazendo esses princípios aplicáveis à proteção do bioma pantanal. Prosseguindo, nós temos que as políticas públicas visam promover o desenvolvimento sustentável e tem como objetivos, né, aqui no bioma pantanal, apoio e incentivo a atividades econômicas que sejam compatíveis com o patrimônio, né, garantindo emprego e renda, objetivos gerais do direito ambiental, garantia de segurança jurídica, enfim, melhoria de vida da qualidade, né, melhoria da qualidade de vida, inclusão social. São os elementos do desenvolvimento sustentável, só que a gente traz aqui para o bioma pantanal. Reconhecimento e valorização da organização social, cultural, costumes, tradições, proteção da biodiversidade, enfim, manutenção da biodiversidade. São os objetivos gerais aqui aplicáveis ao bioma pantanal. A lei também traz diretrizes, né? Vem tentar dar um norte para o administrador público, para o aplicador da lei, para o julgador. Então, diretrizes para essa proteção, para essa conservação, para esse uso. Então, nós temos aqui governança sobre os processos de ocupação do território e exploração sustentável. Então, eu tenho que seguir um modelo de governança voltado para essa ocupação e essa exploração sustentável. Lembrando que não há proibição de exploração econômica dos biomas considerados como patrimônio nacional, né? Apenas essa exploração se dará na forma da lei, é o que diz o artigo 2254 da Constituição. E essa lei vem regular no bioma pantanal. Cooperação e gestão descentralizada, né? Então tem que haver uma gestão descentralizada da tutela ambiental, por isso que a competência para proteger o meio ambiente é uma competência comum, está lá no artigo 23 da nossa Constituição. Promoção da efetiva participação social dos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, homem pantaneiro, enfim, as comunidades aí tradicionais do nosso país, tá bom? Prevenção e combate ao desmatamento não autorizado e aos incêndios florestais, a adoção de ações de mitigação de mudança do clima, né? Apoio e incentivo a práticas agropecuárias sustentáveis e fomento à recomposição de espécies da mata nativa degradada. São diretrizes que devem, né, guiar o administrador. Fortalecimento da fiscalização, do monitoramento, diversificação da economia regional, promoção da regularização fundiária, né, que é um problema enorme vivido aqui pelo nosso país, e garantia da soberania nacional. Importante, né, que apesar do meio ambiente ser um bem difuso, né, toda a humanidade é titular de um meio ambiente equilibrado, isso não arranha a soberania que cada país possui sobre os recursos naturais existentes dentro do seu respectivo território. A lei também fala de políticas nacionais de prevenção e combate ao desmatamento, que também devem obedecer diretrizes específicas, né, voltadas para a gestão descentralizada e compartilhada, participação dos setores da sociedade, apoio às políticas públicas, elaboração e implementação de políticas setoriais. São diretrizes dessas políticas específicas de prevenção e combate ao desmatamento. Regularização fundiária, apoio ao cadastro ambiental rural, promoção do manejo florestal sustentável, incentivo à adoção de práticas agropecuárias sustentáveis, beleza? A lei também chama atenção para a prática do turismo, né? O turismo é uma fonte importante de renda, de emprego, de desenvolvimento, e ela está ali no Pantanal atrelada, né, à natureza, né, a essa beleza do Pantanal. Então a lei traz aí que as políticas públicas para o desenvolvimento dessa atividade do turismo, do ecoturismo,
devem buscar desenvolver o turismo por meio de um planejamento estratégico, articular e incorporar o turismo às políticas de vários setores, né? Disseminar o turismo como atividade que é importante para o desenvolvimento econômico, social e principalmente proteção do meio ambiente. Incentivar e viabilizar investimentos e financiamentos para o turismo, estimular o aperfeiçoamento e a capacitação profissional daquele que atua no turismo e propiciar a prática do turismo sustentável nas áreas naturais. A lei fala também da exploração ecologicamente sustentável. Então, nós temos aqui essa exploração dos recursos, sempre observando a proteção do meio ambiente. Eu tenho que observar a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, o Código Florestal. Isso é reforçado, não é, pela Lei do Pantanal. E aí ele diz, olha, exploração ecologicamente sustentável é o aproveitamento econômico do bioma, né, dos recursos naturais, que assegura a perenidade, a continuidade dos recursos ambientais renováveis, de modo social e economicamente viáveis, beleza? Então, nós temos essa exploração ecológica sustentável como um dever a ser buscado não só no bioma Pantanal, mas nos demais também. Apoio e incentivo à preservação e recuperação do meio ambiente. Então, a lei traz esse dever especial do poder público, que deve implementar medidas de fomento, de apoio, de incentivo à proteção do meio ambiente e à recuperação daquilo que já foi degradado, podendo se utilizar, inclusive, do Instituto do Pagamento por Serviços Ambientais, né? Ou seja, o Estado vai pagar para alguém proteger ou recuperar o meio ambiente. E a lei ainda fala e traz o selo Pantanal Sustentável, né? Esse selo aí foi instituído com o objetivo de diferenciar, de distinguir, né, tanto pessoas físicas quanto jurídicas que contribuem para o desenvolvimento sustentável do Pantanal. Então, os objetivos do selo são valorizar produtos e serviços de atividades econômicas sustentáveis, fomentar práticas sustentáveis e identificar essas práticas já existentes. Também tivemos a autorização do selo que será concedida por 5 anos, podendo ser renovada. Então, a forma aí de você incentivar as boas práticas voltadas à proteção do meio ambiente. E a lei vai acabando ali com as disposições finais, né, dizendo que o regulamento vai contemplar a cooperação entre a União e os estados, né, que possuem o bioma Pantanal, juntamente com a participação da sociedade civil, e ações ou omissões que resultem em dano, né, à flora, à fauna, né, do bioma Pantanal, sujeitarão os infratores às penas da lei, inclusive lei lá do crime ambiental, né, a lei 9605 e as demais normas. Então fechamos aqui a lei do Pantanal, que foi, né, publicada em 2025. Tivemos a lei mais importante de 2025 do direito ambiental, né, para mim, que é a lei 15190. É o novo marco legal do licenciamento ambiental. Então, chamada de Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que vem trazer normas gerais, né, para o licenciamento, né? E como norma geral, ela é obrigatória, né, de observância obrigatória para a União, Estados, DF, municípios, tá bom? Então, o licenciamento ambiental, a gente vai ver, é um dos principais instrumentos, né, da política nacional do meio ambiente, voltado aí para evitar, né, regular as atividades e evitar danos ambientais. Então, o que é licenciamento ambiental? Então, a lei fala: processo administrativo destinado a licenciar,
atividade ou empreendimento utilizador de recursos ambientais, efetivo ou potencialmente poluidor, ou capaz de causar degradação do meio ambiente. Então, o licenciamento é esse procedimento por meio do qual o órgão ambiental vai autorizar atividades que possam causar danos ao meio ambiente ou que utilizem recursos naturais. O licenciamento ele é um instrumento da PNMA, está previsto lá no rol do artigo 9º, né? Como um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. Já vimos aqui o conceito de licenciamento, vamos ver agora o conceito de licença ambiental, né? Difere um pouquinho de licenciamento. Então, muita atenção. Licença ambiental é o ato administrativo por meio do qual a autoridade licenciadora, né, consideradas as disposições legais e regulamentares, as normas técnicas, atesta a viabilidade da instalação, da ampliação e da operação da atividade ou de empreendimento sujeito ao licenciamento ambiental. Então, licença ambiental é ato administrativo que eu encontro dentro do procedimento de licenciamento ambiental. E aí nós temos vários tipos, né, de licenças ambientais. Nós tínhamos 3 básicas, que é a prévia de instalação e operação, e a nova lei criou mais algumas hipóteses. LP, então licença prévia, né, tem por objetivo atestar a viabilidade ambiental desse empreendimento, né, dessa atividade, também aprovar a localização, dizer que a localização está ok, é a LP. Temos a LI, é a licença que permite a instalação, né, da estrutura, do maquinário ali daquele empreendimento ou atividade. Vai também aprovar os planos, os programas e os projetos de prevenção, mitigação ou compensação ambientais. Então, estando tudo certo, ele aprova a instalação. Temos ainda a LO, né, a licença de operação. Aqui eu tenho o ato administrativo que já permite, de fato, o funcionamento, a operação dessa atividade. Vai aprovar as ações de controle, fiscalização, monitoramento e vai estabelecer também condicionantes ambientais para essa operação e, se for necessário, para a desativação da operação. Então, estando tudo certo, libera-se a operação desse empreendimento. E agora vem as novas licenças, né? Nós temos a LAU, que é a licença ambiental única. Então, é uma licença que, em uma única etapa, vai atestar a viabilidade da instalação, da ampliação e da operação da atividade ou do empreendimento, vai aprovar as ações de controle e monitoramento e vai estabelecer as condicionantes. Ou seja, em uma única fase, eu vou meio que resumir aqui a LI e a LO. Eu vou juntar, né, a licença de instalação e operação em uma única fase. Temos também a licença por adesão e compromisso, a LAC. Aqui eu tenho o ato que atesta a viabilidade da instalação, da ampliação e da operação dessa atividade, mediante, aqui é o que diferencia a licença, mediante declaração de adesão e compromisso do empreendedor. Então, o próprio empreendedor, ele já vai dizer, olha, eu atesto aqui que eu cumpro todos os requisitos, todas as condicionantes do que é exigido nesse processo de licenciamento ambiental. Temos a licença de operação corretiva, a LOC, né, que, observadas as condições previstas na legislação, vai regularizar a atividade ou empreendimento que esteja operando sem licença ambiental, por meio da fixação de condicionantes que viabilizam a sua continuidade em conformidade com as normas ambientais. Tivemos a licença ambiental especial, a LAI, que é o ato administrativo expedido pela autoridade licenciadora, que vai estabelecer condicionantes, né,
a serem observadas pelo empreendedor para sua localização, instalação e operação, só que aqui eu estou me referindo a atividades ou empreendimentos estratégicos, ainda que utilizador de recursos ambientais, tá bom? Então é voltado para empreendimentos tidos pelo governo, pelo poder público como especiais, estratégicos. Prazos de validade das licenças. Então, para a LP, prazo mínimo 3 anos, prazo máximo 6 anos. Para a LI, a licença de instalação, e a LP aglutinada à LI do procedimento bifásico, mínimo de 3 anos, máximo de 6 anos. Temos o prazo para a LAU, né? A de fase única, a LO, a LI aglutinada à LO do procedimento bifásico, a LOC e a LAI, né? Então, várias licenças aí, com prazo mínimo de 5 anos, prazo máximo de 10 anos. Isso aqui é só para você ter uma noção, né, geral dos prazos das novas licenças, mas é importantíssimo dar uma lida com muita calma nessa nova lei geral do licenciamento ambiental. Para a LAC também, prazo mínimo de 5 e máximo 10 anos, tá bom? Quando requerida a renovação da licença ambiental com antecedência mínima de 120 dias da expiração do prazo da sua validade, a nova lei diz que ficará este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva da autoridade licenciadora. E as licenças podem ser renovadas sucessivamente, respeitados, claro, em cada caso, aqueles prazos máximos de validade das licenças. E a lei ainda diz, olha, não estão sujeitos a licenciamento ambiental alguns empreendimentos, caráter militar, não considerados como utilizadores de recursos ambientais, não potencial ou efetivamente poluidores, ou incapazes de causar degradação do meio ambiente. Então, esses empreendimentos não precisam de licenciamento ambiental. Ainda continua, obras e intervenções emergenciais, obras e intervenções urgentes, obras de serviço público de distribuição de energia até 138 kV realizados em área urbana ou rural, pontos de entrega voluntária ou similares abrangidos pelo sistema de logística reversa, também não precisa, e ecopontos e ecocentros compreendidos como locais de entrega voluntária de resíduos, né, de origem domiciliar ou equiparados. Então, tudo isso aqui não precisa do processo de licenciamento ambiental. E para a gente fechar aqui as inovações legislativas, nós tivemos uma alteração na Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9605. Agora, né, a partir de 2025, tatuar ou colocar piercings em cães e gatos com fins puramente estéticos agora é crime de maus tratos. Então foi acrescentado o parágrafo 1º-B, não é, da Lei 9605, que diz: incorre nas mesmas penas, pena de crime de maus tratos, quem realiza ou permite a realização de tatuagens ou a colocação de piercings em cães e gatos com fins estéticos. Então, vai lá para pena do crime de maus tratos, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, fechamos aqui a inovação, as inovações legislativas ambientais de 25. Agora, vamos passar para a jurisprudência ambiental relevante desse ano. O que é que o Supremo, o que é que o STJ, né, julgou de mais importante relacionado ao direito ambiental e também urbanístico, né? Nós podemos incluir a política urbana dentro do direito ambiental, é um conceito mais amplo de direito ambiental. Então vamos começar aqui com esse agravo em recurso extraordinário, 1.472.600
760. Então, o Supremo, julgando esse agravo, decidiu que lei municipal que obriga as concessionárias de veículos a plantarem uma árvore para cada carro vendido não possui natureza tributária, possui natureza de política ambiental e, portanto, é constitucional, não tem qualquer problema. Então, esse caso aqui chegou ao Supremo, era uma lei do município de Londrina, é uma lei do município de Londrina. E aí ela diz, olha, concessionária de carro novo aqui, cada carro vendido vai ter que plantar uma árvore. E aí o sindicato, né, do comércio varejista de veículos não gostou nada dessa nova obrigação. O sindicato disse, olha, essa norma municipal, na verdade, veicula uma CID, né, que é uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Está disfarçado de política ambiental, mas, na verdade, essa lei possui natureza tributária e a competência para a CID é da União. Esse foi o argumento do sindicato, né? E aí a gente vai ver aqui os fundamentos. Tanto o sindicato arguiu a inconstitucionalidade formal, né, pelo fato da competência ser da União, porque para o sindicato seria uma CID, como também arguiu a inconstitucionalidade material, ou seja, essa obrigação para o sindicato aí estaria afrontando o princípio da livre iniciativa e da livre concorrência. Então, aqui os argumentos do sindicato. E aí nós estudamos lá no direito tributário, né? Não é objeto aqui do estudo nosso. Temos a CID aí como incentivo à atividade econômica, servindo para corrigir distorções do mercado, financiamento de projetos específicos e sendo uma intervenção do Estado na economia. Então, o autor, né, dessa ação fundamentou dizendo que essa obrigação era uma CID, e aí vem detalhando aí as consequências dessa lei. E aí o Tribunal de Justiça do Paraná afastou a natureza tributária dessa obrigação legal, né, sob dois fundamentos. Primeiro, apesar da compulsoriedade e da licitude serem características do tributo, não são as únicas características. Eu preciso analisar outros critérios. Segundo, o comportamento obrigatório imposto pela norma municipal não envolve prestação em dinheiro, não se podendo falar que o fato do bem ser suscetível de avaliação pecuniária torna-o adequado ao conceito de tributo. Terceiro fundamento, o fato da norma estipular uma multa em caso de descumprimento não é capaz de atrair o conceito de tributo. Conclusão do tribunal, há sim uma obrigação administrativa fundada na preocupação de proteção do meio ambiente e uma multa em caso de descumprimento. Então, afastou a natureza tributária dessa obrigação instituída pela lei municipal. Então, a obrigação das concessionárias de automóveis lá de Londrina de plantarem uma árvore para cada carro novo vendido não tem natureza tributária, e sim é uma obrigação administrativa, sendo, portanto, uma lei de política ambiental. E aí o Supremo, no tema 145, já decidiu, né, que o município é competente para legislar, né, junto com estados e a União, sobre meio ambiente, né, com base no artigo 30 da Constituição. Matéria de interesse local, inciso 1, e também suplementar a legislação federal e estadual, inciso 2, tudo lá do artigo 30. E o Supremo tem ressaltado a importância, né, de consolidar esse federalismo cooperativo, né, essa atuação conjunta, né, cooperativa entre União, estados, DF, municípios na proteção do meio ambiente. Então, essa também foi a conclusão do Supremo Tribunal Federal. A lei é constitucional, não fere qualquer princípio da Constituição,
não fere também e não invade também a competência da União, porque não se trata de CID, não se trata de uma lei de política tributária, e sim de política ambiental. Então, julgado importante, né, que eu aposto aí que vai cair nas provas daqui para frente. Mais um julgado aqui é o RESP 2.172.289. Então, o STJ ele decidiu, olha só que interessante esse julgado, que o decreto que declara o interesse do Estado na desapropriação de imóveis destinados à criação de unidades de conservação não está sujeito à caducidade, ou seja, à perda da sua eficácia em razão do simples transcurso do tempo. Ou seja, o STJ diz, olha, a caducidade não se aplica para o decreto que declara interesse estatal para a desapropriação de imóveis que serão que comporão unidades de conservação, né, de área pública. Então, muito interessante esse julgado. Então, para o STJ, é a lei que cria a unidade de conservação e só ela que pode declarar sua extinção ou a limitação da área, devendo prevalecer nessas situações a legislação ambiental e não a norma administrativa, que trata da caducidade lá na desapropriação. Então, a caducidade dos decretos de interesse social e utilidade pública é inaplicável aos atos vinculados às unidades de conservação de domínio público, ante a incompatibilidade entre as normas administrativas gerais da desapropriação e a lei do SNUC. Então, o STJ disse, olha, a legislação administrativa lá, desapropriação, diz que caduca, mas eu vou aplicar ambiental, só posso diminuir, só posso extinguir a unidade de conservação por lei. Então, eu não aplico esse prazo de caducidade para desapropriação se a área for direcionada à unidade de conservação de domínio público. Então, a lei ambiental é especial e afasta as normas gerais da desapropriação. Portanto, nós podemos concluir que a criação de uma unidade de conservação não pode ser revertida pelo simples decurso do prazo para ajuizamento das ações de desapropriação. Então, julgado aí importantíssimo aí, voltado tanto para o direito ambiental como também para o direito administrativo. Então, declarado o interesse ambiental do Estado na área, por meio da criação da própria unidade de conservação, não é o decurso do tempo da omissão do Estado no cumprimento dos seus deveres associados a esse ato que lhe retira as características especiais de tutela do meio ambiente ou então mitiga a sua existência. Então, conclusão. No âmbito das unidades de conservação de domínio público, o próprio ato de criação da unidade já corresponde à fase declaratória da etapa administrativa da ação de desapropriação, que afirma o interesse do Estado nessa área. Segundo, esse interesse é de caráter ambiental, distinto das declarações lá ordinárias. E terceiro, o interesse público ambiental na área objeto da unidade de conservação do domínio público dura enquanto a própria unidade de conservação não foi extinta por lei em sentido estrito, não estando sujeito à caducidade pela simples passagem do tempo. Lembrando que para diminuir ou extinguir a unidade de conservação, somente lei em sentido estrito, né? Está no artigo 22 da lei do SNUC. Nem mesmo medida provisória é suficiente para isso, né? ADI 4717 vai nesse sentido. Então, fechamos aqui mais um julgado, agora RESP 2.200.069. Esse julgado ele é bem recente e, para você ter uma ideia, ele já começou a cair em prova. Já vi algumas provas cobrando o entendimento aqui desse recurso especial.
Então, o STJ ele fixou 7 parâmetros para o dano moral coletivo ambiental. Então, tanto, né, para o julgador, né, para o administrador, para o intérprete, tem que levar em consideração esses 7 parâmetros, critérios para o dano moral coletivo ambiental. Então, nós tivemos aí o julgamento no sentido de que não é necessário comprovar que toda a sociedade sofreu prejuízo em uma situação comprovadamente desequilibrante para o meio ambiente e, portanto, uma pequena ação, mesmo que individualmente não cause grande impacto, mas pode gerar um dano moral coletivo, né? E pode ser objeto aí de cobrança. Há ainda uma presunção de dano moral coletivo se o ilícito ambiental for praticado naqueles biomas lá do artigo 2254, floresta amazônica, né? Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal e zona costeira. E agora sim nós vamos ver um a um os 7 parâmetros exigidos aqui, ou fixados, né, pelo STJ. Então, primeiro parâmetro, o dano moral coletivo ambiental não decorre do simples descumprimento da legislação ambiental. Então, eu preciso constatar a injusta conduta. Não é porque houve o simples descumprimento da legislação que há dano moral coletivo ambiental. Primeiro parâmetro. Segundo, esses danos decorrem da prática de ações e omissões lesivas e não tem nada a ver com dor, sofrimento, angústia, abalo. Eu não vou fazer análise com base em elementos subjetivos, não. A análise é objetiva e o dano ele é presumido, né? In re ipsa. Terceiro critério fixado: constatada a existência da degradação ambiental mediante alteração adversa do meio ambiente, existe uma presunção do dano moral coletivo ambiental. E mais, há a inversão do ônus da prova. Cabe ao infrator afastar essa responsabilidade. Quarto critério, a possibilidade de recomposição do meio ambiente não afasta o dano moral coletivo ambiental. Importantíssimo. Quinto critério, a avaliação da lesão imaterial ao meio ambiente deve tomar por parâmetro o exame conjuntural, né, o aspecto cumulativo das ações praticadas por cada um dos agentes, e tudo isso na medida das respectivas culpabilidades de cada um. Bom? Sexto critério, reconhecido o dever de indenizar o dano moral coletivo ambiental, o valor será fixado com base no caso concreto, levando em consideração situação social do responsável, situação econômica, extensão do dano, perenidade do dano, gravidade do dano, o proveito, né, que cada um teve com esse dano. Então, eu tenho que levar em consideração todos esses elementos do caso concreto para fixar o valor do dano moral coletivo ambiental. E último critério, naqueles biomas lá do artigo 2254 que nós vimos, Pantanal, Floresta Amazônica, Serra do Mar, né? Nós temos deveres jurídicos mais robustos, né? Mais fortes, mais incisivos, e isso independentemente da extensão da área afetada. Então, independente da área, do tamanho da área, eu vou analisar aqui o dano moral coletivo com uma lupa muito mais rigorosa, por força aqui do critério elencado pelo STJ. Então, nós sabemos, né, que a responsabilidade ambiental, apenas para fazer aqui um panorama sobre o tema,
tem fundamento no artigo 2253 da Constituição, e nós temos a responsabilidade civil, penal e administrativa. O dano moral coletivo ambiental vai se inserir aqui dentro da responsabilidade civil, né, que é objetiva, não depende de culpa ou dolo, que depende do dano, né, mesmo que o dano seja presumido, como a gente viu, que é solidária, que pode decorrer de um ato lícito e que é com base na teoria do risco integral, que afasta aí algumas excludentes de responsabilização, como caso fortuito ou força maior. Então, fechamos mais um julgado aqui importantíssimo. Depois, leia com calma esses 7 critérios, tá bom? Próximo julgado aqui, a DPF 218. Então, o Supremo, na DPF 218, decidiu que uma norma local que, contrariando o Código Florestal, cria novos requisitos para a supressão de vegetação nativa, ela é inconstitucional. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Regras de distribuição de competências legislativas, segundo o Supremo e o STJ, são os alicerces do federalismo, né? E consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de direito. Competência legislativa ambiental, artigo 24 da Constituição, é concorrente entre União, Estados e DF. Nessa competência, a União edita normas gerais, Estados e DF normas específicas. As normas locais específicas devem obedecer às diretrizes lançadas pelas normas gerais da União, sob pena de quê? Vício de inconstitucionalidade formal. E o Supremo tem entendimento pacificado, né, de que lei local você pode até divergir da norma local, desde que seja para aumentar a proteção do meio ambiente. Então, como exemplos, ADI 5995, 5996. Na 5995, o Supremo considerou constitucional Lei do Rio de Janeiro, que proíbe a utilização de animais para desenvolvimento, experimentos e testes de cosméticos, mesmo havendo uma norma federal que, à época, né, permitia essa utilização. Então, como a norma estadual é mais protetiva, o Supremo validou. E a mesma coisa com a ADI 5996, que é uma lei do estado do Amazonas, nesse mesmo sentido do Rio de Janeiro. Proibia, né, a utilização de animais em testes, mesmo havendo, à época, autorização, em alguns casos, né, em norma federal. O Supremo também considerou constitucional essa norma do Amazonas, tá bom? Competência, isso aí a gente viu a competência legislativa. Na competência material ou administrativa, que é do artigo 23 da Constituição, que é para executar, para fiscalizar, para licenciar, para aplicar poder de polícia, por exemplo, ela não é concorrente, ela é comum a todos os entes da federação, União, Estados, DF e municípios. E aí, voltando aqui para o Código Florestal, nós temos uma área específica protegida que é chamada APP, Área de Preservação Permanente. É uma área protegida que recebe o regime jurídico diferenciado. Em regra, essa área não pode sofrer intervenção ou supressão, salvo em excepcionais hipóteses de utilidade pública, interesse social e baixo impacto, que estão previstos no artigo 8º do Código Florestal. E aí a lei municipal aqui, que era de Ponte Nova, Minas Gerais, fixa que somente em caso de extrema necessidade e interesse social é que será possível a supressão de vegetação no município. E além de estabelecer um novo qualificativo, que é essa expressão extrema, o dispositivo estipulou aí requisitos cumulativos, em total descompasso com o estabelecido pelo Código Florestal, que é a norma geral.
E, além do mais, o dispositivo impõe, para a constatação dessa extrema necessidade e interesse social, a elaboração de estudos ambientais exaustivos. Então, o Supremo entendeu nesse julgamento, que a norma local, mesmo que à primeira vista pareça ter aumentado a proteção do meio ambiente, acabou contrariando, desvirtuando a norma geral da União, que é o Código Florestal, quanto à supressão de vegetação. Então, em síntese, essa lei local, a lei municipal, foi considerada formalmente inconstitucional na medida em que usurpou a competência da União, contrariou a norma geral da União, no caso, o Código Florestal. Então, importante também esse julgado. Vamos para a DPF 743. Então, o que é que diz a DPF 743? Então, o Supremo determinou a desapropriação de terras em decorrência de incêndios e desmatamentos ilegais, criminosos. Então, a decisão foi tomada pelo ministro Flávio Dino, relator, e ela busca reforçar o combate à devastação ambiental, tanto na Amazônia quanto no Pantanal. Então, Dino determinou aí à União que ela promova a desapropriação de imóveis rurais onde forem constatados incêndios dolosos ou desmatamento ilegal. E isso, claro, quando houver comprovação de responsabilidade do proprietário. Então, a desapropriação, segundo o relator Flávio Dino, deverá ser aplicada nos casos em que estiver comprovada a responsabilidade do proprietário, no incêndio ou no desmatamento. E nessa mesma DPF, o Supremo determinou a reestruturação da política de prevenção e combate aos incêndios no Pantanal e na Amazônia, com a implementação tanto pela União quanto pelos estados envolvidos de medidas suficientes para isso. E aí a União e os estados terão de adotar meios para impedir a regularização de terras, A União e os estados terão de adotar meios para impedir a regularização de terras em que tenham ocorrido crimes ambientais, evitando também a grilagem. E o poder público deverá ajuizar ações de indenização contra proprietários que sejam responsáveis por incêndios ou desmatamentos. Tudo isso, determinação do Supremo. O Flávio Dino ainda autorizou que estados continuem a usar sistemas próprios para emitir autorizações para a retirada de vegetação, desde que essas informações estejam integradas no Sinaflor, que é o Sistema Nacional. Então, estados, vocês podem emitir autorizações em sistema próprio? Podem, desde que eles estejam interligados ao Sinaflor. Então, o Sinaflor é um sistema que vai integrar informações de imóveis rurais, de autorizações de exploração e de transporte e armazenamento de produtos florestais. Depois você dá uma lida aí no Sinaflor. Então, a decisão do Supremo, estados podem utilizar um sistema próprio desde que esteja, ou que possa ser interligado ao sistema nacional. E aí, Flávio Dino concedeu uma série de prazos aqui no bojo dessa DPF 743. Então, primeiro, União, você tem 15 dias, isso lá contado da decisão, 15 dias úteis para responder sobre os dados trazidos ao processo que apontam que uma parcela significativa de recursos para fiscalização e combate a incêndios florestais não foi executada em 2024. Beleza. União, você tem um prazo de 10 dias úteis para apresentar uma análise sobre os recursos necessários para efetivar esse cronograma de combate à criminalidade pela Polícia Federal. Ministério do Planejamento e Orçamento, você vai ter 10 dias úteis para responder a pontos do plano de fortalecimento institucional
para controle dos incêndios na Amazônia e no Pantanal. Estados, né, que estão aí nesses biomas, né, Amazônia e Pantanal, como Acre, Rondônia, Maranhão, Tocantins, Pará, vocês têm 10 dias úteis para detalhar as medidas já tomadas em 2025 para prevenir e combater essas queimadas. E esses estados ainda terão que cumprir a ordem para instalar salas de situação destinadas à fiscalização, monitoramento e acompanhamento de focos de incêndio. A AGU, BNDES, vocês têm 15 dias para informar o resultado da avaliação sobre o projeto Fortalecimento da Fiscalização Ambiental para o controle do desmatamento ilegal da Amazônia. Então, vários prazos para o poder público nesse combate a desmatamento e incêndio na Amazônia e Pantanal. Fundamento da decisão. Então, o relator Flávio Dino, né, o ministro, utilizou como argumento principal princípio da função socioambiental da propriedade. Então, a propriedade deve ser exercida de forma a observar a proteção do meio ambiente, né? Segundo Flávio Dino, embora o artigo 243, que trata do confisco agrário, não possa ser aplicado para casos de desmatamento ou incêndio, o ordenamento jurídico já prevê mecanismos para restringir posse e regularização de terras devastadas ilegalmente. Então, como consequência, áreas impactadas por crimes ambientais ficam sujeitas a impedimento de regularização fundiária, desapropriação para fins de reforma agrária, se for comprovado o descumprimento da função social, ações de indenização ambiental movidas pelo poder público. Então, uma ação aqui muito importante do Supremo nesse sentido de intervir para garantir, né, a proteção do meio ambiente através do combate do desmatamento e do incêndio ilegal. Então, fechamos aqui mais um julgado. Vamos agora para um julgado que, apesar de ser do final de 2024, como ele teve repercussão aqui em 2025, eu vou trazer para a gente analisar também, né, de direito urbanístico. O STJ, né, tratando aí sobre nulidade do negócio jurídico. Que negócio é esse? Compra e venda de lote não registrado. Então, o STJ fixou o entendimento de que é nula ou é nulo de pleno direito o negócio jurídico da compra e venda de lote não registrado, mesmo que os envolvidos nessa alienação, nessa venda, saibam dessa irregularidade. Por quê? Porque o objeto é proibido por lei. Venda de lote não registrado é proibida a venda. Então, esse negócio é nulo, não é anulável. Então, em relação ao parcelamento do solo urbano, nós temos uma lei federal que é a Lei 6766, Lei do Parcelamento. Essa lei divide o parcelamento do solo urbano em duas formas. Eu posso dividir o solo urbano por meio do loteamento ou do desmembramento. O que é o loteamento? Eu pego uma gleba com área maior, vou dividir em áreas menores para edificação, só que eu vou abrir novas vias de circulação ou ampliar as que já existem. Então, isso é loteamento. Se eu for pegar uma gleba grande de terra, dividir em lotes menores para edificação, só que eu não abro novas vias, eu já aproveito o que já existe, eu não amplio, eu não abro nada de novo. Eu vou só aproveitar, eu tenho o desmembramento. São as duas formas de parcelamento do solo urbano. E aí o artigo 37, lá da Lei de Parcelamento, diz: é proibido vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não
registrado. Por isso é que o negócio ele é nulo de pleno direito. E aí o STJ diz, olha, para a aplicabilidade da Lei 6766, é irrelevante apurar se o loteamento e o desmembramento ostentam o caráter de empreendimento imobiliário. Se o vendedor atua como profissional do ramo ou se incide em relação de consumo. É irrelevante. Não tendo o loteador requisitado a aprovação do loteamento perante a prefeitura, ou iniciado mesmo assim a urbanização, ou seja, começou a vender lote, urbanizar, fazer estradas sem registrar, nós estamos diante de um loteamento clandestino ou irregular. E o STJ continua. O objeto do contrato de compra e venda de terreno não registrado é ilícito, porque o artigo 37 da lei proíbe, né? Visa exatamente coibir esses efeitos nefastos, horríveis, que o loteamento não registrado traz, não só para o meio ambiente, como também para a sociedade. Então, o artigo 37 diz que é vedado essa venda. Tratando-se de nulidade, o fato do adquirente ter ciência da irregularidade do lote quando da sua aquisição não convalida o negócio, pois nessas situações somente se admite o retorno dos contratantes ao estado anterior. Então, não tendo o loteador providenciado o registro do imóvel, independentemente de ter sido firmado entre particulares cientes da irregularidade, a compra e venda de lote não registrado é prática vedada por lei, o objeto é ilícito, portanto, o negócio é nulo de pleno direito. Então, um julgado importante aí de direito urbanístico, e eu trago para você aí, tá bom? Recurso especial 1.714.536. Então, o STJ decidiu que uma construção irregular em APP, ela deve ser demolida, mesmo que seja pequena a construção e mesmo sendo em área já antropizada, ou seja, área urbana com construção, já com intervenção do homem. Então, esse caso aqui diz respeito a um dano ambiental resultante da reforma, né, de um imóvel em APP urbana. Era um banheiro de apenas 4 metros quadrados. E aí, o órgão ambiental chegou lá, viu que estava em área de APP e embargou essa reforma do banheiro. E aí, o TJ do Rio rejeitou, né, o pedido de demolição e restauração do meio ambiente, né, o segundo grau aqui, sob o fundamento de que a condição antropizada do local, aliada ao fato da obra ser pequena, era muito para gerar essa demolição. Então, olha, ó, o TJ do Rio disse, como essa área é muito pequena e já tem intervenção do homem, vamos tirar o embargo aqui, não vamos demolir essa obra. E aí o Ministério Público do Rio não concordou com a decisão do TJ Rio e recorreu para o STJ, recurso especial. E o STJ deu provimento. O STJ não concordou com o TJ Rio de Janeiro, né? O STJ reiterou a sua jurisprudência no sentido de considerar que edificação ilícita em APP, né, configura um dano ambiental presumido. Segundo a súmula 613 do STJ, não se aplica teoria do fato consumado em direito ambiental. Teoria do fato consumado é exatamente essa teoria que visa regularizar áreas, né, já consolidadas e irregulares em decorrência do simples transcurso do tempo, prestigiando segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais. Então, o dono da obra justificava ali a validade da sua reforma, dizendo, não, já está consumado, já
já foi feito o banheiro, é pequena a intervenção, a área já está antropizada, mas o STJ disse nada disso. Vou aplicar a súmula 613, não se aplica a teoria do fato consumado. Então, segundo o STJ, a pequena extensão da área atingida não pode se sobrepor como razão de decidir ao comportamento flagrantemente ofensivo ao meio ambiente cometido pelo dono da obra. A conduta desrespeitosa do degradador, que continuou a reforma mesmo depois do embargo, não pode ter guarita judicial. Então, qual foi a conclusão? A evidente ilegalidade da continuação da obra degradadora do meio ambiente, mesmo após a devida notificação, conduz à inafastável sanção do transgressor. Portanto, independe se a área já está antropizada ou se é muito pequena. Construção irregular em APP precisa ser demolida. Julgado interessantíssimo do STJ que eu já vi em pelo menos 2 provas em 2025 cair. Conflito de competência 209.192. Então, o STJ decidiu que a intervenção da FUNAI na adoção de criança ou adolescente indígena, ainda que obrigatória, essa intervenção da FUNAI é obrigatória, mas isso não atrai a competência do julgamento para a Justiça Federal. Não é porque a FUNAI está atuando que vai para a Justiça Federal. Continua na vara da infância e juventude. Então, o conflito de competência foi relatado pela ministra Nancy Andrighi, que explicou que o ECA determina que nessa hipótese de guarda, tutela ou adoção de criança ou adolescente indígena, eu preciso ouvir o órgão federal, que no caso é a FUNAI. Está lá no artigo 28, parágrafo 6º, inciso 3. A presença da FUNAI nesses casos possibilita a melhor verificação das condições, né, e particularidades ali da família biológica. Tudo isso para propiciar, né, um adequado acolhimento dessa criança indígena. E aí, a intervenção obrigatória da FUNAI configura não uma simples formalidade, mas um mecanismo que legitima o processo de adoção de criança indígena. Mas a competência federal se refere aos direitos indígenas em si, né? Lá do artigo 231. E aí o STJ disse não. O principal foco aqui do processo de adoção é o interesse da criança. Portanto, o melhor local para julgar esse processo não vai ser a vara federal, vai ser a vara da infância e juventude. Então, fica na justiça estadual, não vai para a justiça federal. Então, a ação de adoção não afeta direitos indígenas propriamente ditos, mas sim o resguardo da integridade psicofísica da criança ou adolescente. Esse procedimento diz respeito a direito privado, uma vez que trata de interesse particular do menor, que por acaso tem origem indígena. Então, competência não é da Justiça Federal, é da Justiça Estadual. E para a gente ir aqui, e chegando no final da nossa aula, tema 1194, né? O Supremo, julgando o tema 1194, reconheceu que a execução de obrigação por dano ambiental decorrente da condenação penal, mesmo que convertida posteriormente em perdas e danos, ela é imprescritível. Então, essa discussão envolveu a execução de uma condenação judicial por dano ambiental que depois foi convertida em perdas e danos, onde teria se consumado a prescrição. E a infratora, que é essa empresa aí, defendeu que houve demora injustificada na cobrança da indenização e, portanto, a execução estaria prescrita. A União disse, não, por se tratar de dano ambiental, essa pretensão executória, ela é imprescritível, mesmo depois de convertida em obrigação de pagar. O juízo federal de primeiro grau reconheceu
em favor da condenada da empresa a prescrição. Então, o primeiro grau diz, a empresa tem razão, está prescrita. Como converteu em obrigação de pagar, eu vou aplicar o prazo prescricional. TRF da 4ª Região concordou com o juiz. Vamos aplicar a prescrição. E aí a AGU interpôs recurso extraordinário e o Supremo disse nada disso. O juiz de primeiro grau está errado, TRF4 também está errado. Essa obrigação não está prescrita. A prescrição tem como fundamento aí, nós sabemos, a segurança jurídica, mas quando nós tratamos de dano ao meio ambiente, eu aplico a imprescritibilidade. Então, a reparação do meio ambiente, como direito fundamental, vai ser prestigiado em detrimento da segurança jurídica. Então, nós temos nesse conflito aí, segurança e meio ambiente, o Supremo, o STJ, tem dado prevalência ao meio ambiente. Então, ao final, os ministros aí do Supremo deram provimento ao recurso extraordinário da União para reconhecer a imprescritibilidade da multa ambiental, que foi convertida, mesmo depois de uma condenação penal. Então, a origem era uma condenação penal, e aí não pôde haver a reparação, foi convertida em perdas e danos, e aí tivemos o tema 1194, que diz: é imprescritível a pretensão executória e inaplicável a prescrição intercorrente na execução de reparação do dano ambiental, ainda que posteriormente convertida em indenização por perdas e danos. Tema super importante, que também vai cair bastante nas provas daqui para frente. Então é isso. Chegamos aqui ao final dessa retrospectiva, tanto das novidades legislativas de 2025, quanto também aquelas decisões do Supremo e do STJ mais importantes em tema de direito ambiental. Então quero desejar, como sempre, boa sorte nos estudos e até uma próxima.